Vamos lá, mais um pós-jogo em que a gente tem que sentar e respirar, né? E antes de vir gravar, até você para e pensa muito bem, né? Particularmente, eu tô pensando no porquê que essa equipe consegue, porquê e como, né? Melhor dizendo, essa equipe consegue fazer dois tempos tão distintos em termos de competitividade. Termos técnicos também, né? Mas a gente sabe que técnicos têm limitações ali, né? Agora, em termos de competitividade, como é que pode você fazer o primeiro tempo ridículo que você fez contra o São Paulo? Você vai enfrentar um rival seu fora de casa. Você faz no primeiro tempo porco, igual fez. Parecido com aquele do Fluminense, inclusive. Que ainda bem, a gente ainda consegue arrumar um gol, né? Assim, é parecido, mas contra o Fluminense foi pior, né? Porque pelo menos hoje a gente conseguiu chutar o gol no primeiro tempo ainda, né? Mesmo que pra fora, mas chutando perto ali, né? Mas conseguimos um pênalti bem marcado, tá? Porque, assim, eu acho a regra tosca, tá? Mas a regra foi aplicada do jeito certo. Tanto que antes tinha sido falta no Tiquinho, que ele é empurrado, vai matar no peito e pega no braço. Foi falta, o Wilton seguiu o critério e marcou pênalti, tá? Não vamos debater isso aqui. A regra é tosca, também acho, mas foi marcada do jeito certo, beleza. E aí você volta pro segundo tempo, uma postura bem melhor mesmo, mas aí... Opa, minhas anotações quase voaram aqui, eu não tô em casa hoje, peço até desculpas pra vocês, mas... Enfim, e aí você volta pro segundo tempo bem melhor, pelo menos tentando um pouquinho mais, né, criando, e aí você esbarra nas limitações técnicas de sempre, com o Guilherme fazendo uma partida ridícula, com o seu João Schmidt... Pô, é brincadeira, sério, eu não consigo argumentos para entender o João Schmidt titular esse ano. Eu entendi na Série B. Inclusive eu já falei aqui, tem vídeos aqui. Ainda bem, tá tudo gravado, né? Tá tudo documentado aqui no YouTube. Eu não acho que a Série B do Schmidt foi tão ruim assim. Principalmente defensivamente, foi até um pouco melhor. Mas desde o Paulista, é partida horrível atrás de partida horrível. É um absurdo. E ele segue como titular, cara. É incrível isso. Enfim... o seu Gabriel Veron também, que pelo amor de Deus, né? O seu Gabriel Veron, quando entra, ele mostra o porquê que o Guilherme não sai. É inacreditável o Veron tropeçar no próprio eixo do corpo dele. Não pode, né? Mas enfim, vamos falar dessa partida. O Santos foi derrotado pelo São Paulo na quinta rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que nesse começo eu não olho muito tabela, né? O Santos segue com 4 pontos lá embaixo. Próxima rodada, nem olhei a próxima rodada, mas acho que é o Red Bull Bragantino, né? Na Vila Belmiro, no próximo domingo, né? Se eu não estou enganado, essa semana tem Sul-Americano e Libertadores, então a gente só joga no próximo final de semana. Ou seja, tem uma semana para o técnico novo chegar e treinar. E aí, eu já vou até aproveitar e falar isso, nada do que eu vou falar aqui é culpa do Sampaio, nada, absolutamente nada, tá? Nada. Não quero que seja efetivado, já falei, mas de forma alguma o Sampaio é o culpado. De forma alguma. Não é ele mesmo, tá? Que fique bem claro isso aqui. Vamos lá. Até eu respiro porque eu tô olhando, as primeiras anotações são dos gols. A gente já começa muito mal e com o São Paulo já tendo um domínio muito grande, especialmente da faixa central ali do campo. Inclusive, eu odeio gente que faz isso. Inclusive tem um aí famoso aí no Twitter que adora fazer, né? Que eu não sei também como é que tem uns caras aí que ganham fama, entre aspas, né? Não é muito querido não, mas é bem famoso, enfim. Eu avisei. Ele avisa tudo, é impressionante, mas tá bom. Mas aqui na live ontem a gente debatendo aqui, né? Eu falei, o São Paulo eu acho que vai jogar muito por dentro, porque tem o Marcos Antônio que tem um bom passe, o Alisson tem uma boa condução. E aconteceu isso, né? Até o primeiro gol nem é de um passe. O segundo é assim, né? O primeiro é de um erro do João Schmidt, né? Que tá lá na lateral. E nem é um problema ele ir pra lateral, acontece em situações de jogo. Ele não estava fazendo o lateral esquerdo, né? Ele só encostou na lateral do campo. Foi passar a bola, errou, a bola vai lá no meio, o Ferreirinha tá centralizado sozinho, o Léo Godoy não acompanhou para marcar ele, o Léo Godoy tava no corredor, né? E aí o Ferreirinha toca a bola pro André Silva, o Léo Godoy não dá o bote no André Silva, só fica olhando e ele cruza, e aí é o pior para mim. O Ferreirinha entra na zaga, no meio, não pode de forma alguma. O Zé Ivaldo tá olhando a bola, o cara passa nas costas dele. O Gil tá para trás, vê o cara passando e fica olhando só a bola. Não pode, gente. E até pra mim, até o Brasão, de repente, poderia ter feito melhor nesse primeiro gol. O cruzamento sai rasteiro, o Ferreirinha entra no meio da área, 1-0, fácil. Aí, a gente já tava vendo um time nervoso, com dificuldade de sair jogando. E aí, o que eu sempre falo pra vocês aqui, o pessoal fica bravo quando fala do Escobar, mas você viram a dificuldade que ele tem pra construir? Aí, um jogo igual esse, um jogo grande que precisa de todo mundo ali, gente. E aí, o cara entregou 3 seguidas, a última já tava até 2-0, né? Uma que estava impedido, a outra zaga cortou e a outra Brasão fez o corte.
Então, assim, é difícil também, né? Muito difícil. Eu nem falo do Léo Godoy, porque o Léo Godoy é horrível. Todo mundo sabe, ninguém quer ele jogando. Eu não entendo. O Léo Godoy também ter ficado até os 25 do segundo tempo. Talvez aí tenha sido a única coisa que o Sampaio teve culpa, né? Não existe isso também, mas tá bom. Né? E aí, é o que eu tô falando aqui. Saiu uma bola, entregou. Saiu outra, entregou. E a gente toma o segundo gol em um passe, esse sim, né? Um passe bem encaixado do Marcos Antônio para o Matheus Alves, que carregou, né, não no corredor esquerdo, né? Mas no lado esquerdo central, digamos assim, que é o campo normalmente em coisas de análise ele é dividido em 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 faixas, isso. Direita, na verdade são 5, acho que é centralizada também. Mas é pro lado esquerdo ali e não é o corredor. Ele foi por dentro, o Gil não subiu, o Schmidt não acompanha, não consegue chegar, porque a capacidade física do Schmidt é um negócio assim a ser debatido. A ser estudado, melhor dizendo. O Gil não subiu, o Escobar também não deu bote, o cruzamento sai e de novo o Zé Ivaldo tá olhando a bola, o cara tá passando nas costas dele, ele fica aqui, a bola passa na frente dele, ele vai olhando e o André Silva completa e faz o gol. Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil você competir em alto nível, você competir no clássico com erros tão bestas, tão infantis, né? Esse é erro que não pode. Aí o time parece que deu uma segurada, parou, né? Teve uma outra chance ali, que é aquela como eu falei, que o Escobar entregou, uma outra que foi por dentro, né? Que acaba entrando o passe. E eu não lembro quem, não foi Ferreirinha, não, foi o André Silva também, não. Não sei, talvez tenha sido o outro menino, o Lucas Ferreira, que ele finaliza e o Brasão espalma. E aí foi só, né? E aí o São Paulo também deu uma recuada. Foi mais ou menos igual a gente contra o Atlético. Eles acharam 2 gols rápidos, meio que seguraram um pouquinho. Aqui no segundo tempo eles também saíram mais pro jogo, mas a gente conseguiu controlar um pouco melhor. Mas enfim, e aí o Santos com uma grande dificuldade, de novo, apostando muito em bola longa pro Tiquinho matar. Hoje ele não estava tão bem nessa questão. O Barreal, que foi um que fechou muito bem o lado, igual eu falei até em vídeo aqui, e ajudou também na construção, hoje não estava bem. O Barreal fez uma partida muito ruim hoje, muito ruim mesmo. Inclusive ele tem que tentar mais fazer o simples, né? Foram 2 jogadas que dá um driblinho, tenta um passe de calcanhar. Pô, faz o simples, né? Eita, a igreja aqui do lado o louvor tá alto. Enfim. Então, cara, a gente teve muita dificuldade e arruma um pênalti, né? Numa bola longa, lançada pelo... Foi pelo Roleiser ou foi pelo Escobar? Agora eu não lembro. Mas enfim, e aí o Enzo, né, o Godoy cabeceia e bate no braço do Enzo, que tá bem aberto. Repito, eu acho a regra besta, mas foi bem marcada, porque tinha sido marcada uma falta igualzinho no Tiquinho antes. E aí o Tiquinho bate muito bem e a gente desce com 2-1, pô, dá pra brigar, né? A gente ainda teve uma grande chance com o Zé Ivaldo de cabeça no primeiro tempo, né, no final do primeiro tempo, que a gente perde. Mas tudo bem, enfim. Só que aí volta pra segunda etapa, uma postura melhor, né? Sem substituições, mas uma postura mais legal. E aí a gente passou muito por essa questão da falta de qualidade de algumas peças, né? Como eu falei. E hoje até para explicar também, né? Eu acho que teve muita dificuldade, por exemplo, na condução dessa primeira bola. O Schmidt mal de novo e o Bom Tempo hoje eu não achei tão bem. Não achei o Bom Tempo tão bem hoje. Então faltou um pouquinho dessa qualidade da bola chegar melhor. E aí o Roleiser acabou ficando muito isolado. E hoje para mim o Roleiser foi o melhor em campo disparado do Santos, né? Claro. Melhor disparado. Era o único que puxava jogo a todo momento, caiu pelo lado direito, caiu por dentro. Sofreu falta e continuava, foi assim o grande jogador da equipe hoje, que não ter sido também um grande destaque, porque o resto do time foi mal, mas foi o único que tentou, puxou, chamou jogo, né, e talvez tenha entendido um pouquinho que era um clássico, né, gente, não pode entrar com essa postura em clássico, de novo. Enfim, eu tô olhando aqui até o que eu anotei mais, até eu anotei aqui algumas oportunidades, eu posso até mostrar em vídeo amanhã, mas o Guilherme teve uma chance que aí você tinha o Verão pela direita, ele puxa para a esquerda e bate mal. Aí você tinha uma bola pela direita que o Roleiser toca no Verão, o Verão demora, e quando ele toca no Sherman, o zagueiro já está em cima. Ele podia ter soltado bem antes de entrar para a área. Difícil também, né? É muita escolha errada, é muita falta de entender a melhor chance ali, enfim. O Tassiano depois ainda tem aquela cabeçada, né? Defesaça do Rafael, né? Que era para empatar o jogo ali. Mas foi só, né? Foi só. Mas, e mesmo assim, eu tô falando até de postura, né? Mas no segundo tempo a gente ainda teve alguns erros, tipo... cadê que eu notei aqui? Aos 8 do segundo tempo. O Guilherme tá conduzindo, perde a bola sozinho. Sozinho, que eu digo, tá ele e o cara de São Paulo, ele se atrapalha e perde a bola.
Aí o Escobar também, aos 14, mesma coisa. Tá indo sozinho, perde a bola. Aí tem que voltar para recuperar. Aí o Zé Ivaldo também, com uma bola no pé sozinho, vai tentar forçar o passe, perde de novo. É difícil, é muita escolha errada, é muito erro técnico besta. E aí a gente pode até se questionar, né? Será que a gente superestimou demais esse elenco? Não sei. O fato é que tem muita peça da Série B ainda aí, sendo titular, sendo importante. Não poderia. E não pode, né, pra mim ainda. Você não pode entrar numa Série A tão competitiva com uma barra de medição de exigência no nível do Juventude. Com todo o respeito do mundo, a Juventude que faz uma campanha melhor que a nossa. Hoje empatou com o Mirassol, né, acho, enfim. Mas não pode. Não dá pra chegar aqui e o Schmidt ser titular incontestável. Não pode. Não pode o Escobar ser o titular incontestável. Tudo bem que hoje o Lira tá na base, não tá pronto, o Souza tá machucado. Não pode ser titular incontestável porque tem raça. Eu achei ele um defensor ok, tá? Eu já falei isso aqui. Mas com a bola no pé é muito limitado. A gente não pode se acostumar com jogador assim no Santos, gente. Não pode. Repito, o Léo Godão é um horror, eu nem falo mais nada. O Gil, o Zé Ivaldo... O Zé Ivaldo, ele é um cara que, inclusive... Tudo que a gente falou aqui, e quando eu digo a gente, até eu tô falando no geral aqui de torcida, né? Que escutou a torcida do Cruzeiro, ele é exatamente isso, né? Ele vai ter jogos de grandes partidas, grandes atuações, e na mesma semana ele é capaz de fazer uma atuação igual hoje. E no segundo tempo ainda teve aquela que passa nas costas dele, que ele tá perdido, olha para um lado, olha pro outro, o cara domina e o Brasão sai no pé do cara. E assim, se o Wilton força um pouquinho, ele marca pênalti ali, porque o Brasão levantou o pé, né? É que ele pegou um pouco na bola também, eu não marcaria, mas enfim, se forçasse, não ia ser nenhum absurdo. E foi nas costas do Zé Ivaldo de novo. Então, assim, é difícil. Não pode ser uma zaga titular assim também. Então, assim, a gente fica aí na dependência. O Zé Rafael tem que voltar logo, tem que começar a jogar logo. Mas ainda vai um tempinho. É o Aderlan? Pode ser o Aderlan para ajudar. Precisa de zagueiro, cara. Precisa de zagueiro urgente. Vai ter que contratar zagueiro, não vai ter jeito. E, claro, contratar um técnico. Repito, nada disso aqui é culpa do Sampaio. Eu falei, nada. Mas tem que contratar um técnico, gente. Um técnico de bagagem, um técnico experiente, e não estou falando aqui um medalhão, né, um Luxemburgo da vida, não. Estou falando que um cara que tenha capacidade de identificar os problemas desse time e principalmente de corrigir da forma mais rápida possível. Porque agora já foram 5, eram 13 rodadas, né, antes do Super Mundial, né, então ainda tem 9 aí. A gente precisa dar resposta, cara, 8, né, 8, não. É porque eu não lembro se são 12 ou 13, mas enfim, 8 ou 9 rodadas aí, a gente precisa responder logo, a gente precisa pontuar, principalmente bem, né, antes da pausa do Super Mundial, que aí você vai ter um técnico que, se chegar agora, vai ter tido um tempo razoável, no Super Mundial vai ter tempo livre, vai ter contratação, em teoria, a gente espera, né, e aí pode armar um time sem desculpas para brigar por alguma coisa, porque tá muito difícil. Essa luz aqui atrapalhou um pouco o vídeo, né, mas fazer o quê? Não tinha onde gravar aqui. Então é isso, é difícil, muito difícil. Eu realmente tive que respirar um pouquinho, porque a postura do primeiro tempo foi ridícula, a do segundo foi melhor, né? Foi melhor, até uma atuação mais decente. Mas se tivesse entrado assim desde o começo, talvez não tivesse empatado o jogo, porque o São Paulo também estava todo desfalcado, não fez um grande jogo. Enfim, muito difícil. Até amanhã, pessoal, valeu.